Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Mercado Livre é uma das empresas mais bem geridas do mundo, diz Kate Wood. Em 2023, a ação da empresa de comércio eletrônico deu um salto de 85%. Ela que é fundadora da ARK Invest, gestora americana. Kate Wood esteve participando recentemente de um evento promovido pela Infomoney, onde investir em 2024. E ela deu essa declaração sobre o Mercado Livre, né, dizendo que a empresa tem ficado cada vez mais agressiva após a criação do Mercado Pago, que é o seu banco digital, e a empresa agora está testando, inclusive, também trabalhar com criptoativos. O modelo de gestão de plataforma vem crescendo cada vez mais. A companhia tem um comércio eletrônico e ela reitera aí de que as ações têm crescido do ponto de vista empresarial, tem projetado cada vez mais a empresa. No relatório divulgado pelos analistas do Citibank, agora recentemente, eles reiteraram a recomendação de compra para as ações do Mercado Livre, elevando os preço-alvo das ações de $1.550 para $1.900. Parte do otimismo com o negócio se deve aos números e a expectativa com o aumento de venda de produtos. Para 2024, o Citi elevou a projeção de receita líquida da empresa em quase 10%, para 17,5 bilhões de dólares, enquanto o EBITDA cresceu 14% para 3,45 bilhões de dólares. Ao longo de 2023, a ação do Mercado Livre subiu 85%, segundo dados da plataforma de gráficos TradingView. O índice S&P 500, para efeito de comparação, fechou o ano passado com uma valorização de 24%, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq avançou 43%. Então, esteja atento ao modelo de negócio de Mercado Livre, que aqui no Brasil é copiado, vamos dizer assim, estrategicamente, é o mesmo modelo do Magazine Luiza. Então, vale a pena entender o que está acontecendo com o Mercado Livre e observar o que pode acontecer com o Magazine Luiza também, certo? Lembrando aquela conversa que eu tive outro dia do vídeo da equipe do Citibank, né? E recomenda comprar sempre na baixa, né? Então, você olha boas empresas, se acredita no case, na gestão, compra quando está em correção, quando está em baixa. Esse é o momento oportuno, diz o Citibank, e eu assino embaixo dessa estratégia. Queria comentar com vocês também essa entrevista do Rubens Menig. Rubens Menig, para quem não conhece, é o dono da MRV, empresa de construção. E o grupo dele também é dono do Banco Inter, né? Ele disse o seguinte: o Banco Central errou na dose e segurou demais a economia brasileira. Errou na dose e segurou demais a economia brasileira. Ora, eu digo isso desde março. Desde março do ano passado, eu disse que em maio o Banco Central já podia cortar 0,25 da Selic, em junho outros 0,25, e aí depois poderia esperar um pouco para anunciar mais um corte. E o que significaria esses dois cortes em maio e junho de 0,25? Significaria um corte pequeno, de 0,50 em 2 meses, mas significaria uma reversão de expectativa. Falamos muito sobre isso em alguns vídeos que eu publiquei aqui, mas de forma exaustiva, falamos sobre isso na nossa mentoria com os nossos mentorandos. Então, esse era um assunto que a gente estava sempre repercutindo. E aí o Rubens Menig, da MRV, fala exatamente sobre isso. Os juros altos afetam todo mundo. As famílias pagam mais caro para comprar geladeira, carro, casa, tudo. A renda familiar é corroída por esse juro real. Essa é a maior preocupação que eu tenho para 2024. Essa é a maior preocupação que eu tenho para 2024. Na avaliação de Rubens Menig, o Banco Central segurou demais a economia ao não baixar os juros antes.
Foi um erro crasso cometido pelo Banco Central. Um erro crasso cometido pelo conservadorismo do Banco Central, o que ainda compromete os investimentos por parte das empresas. Sim, quem ia investir segurou e deixou para depois, né? A própria MRV, a maior construtora residencial da América Latina, teve de pisar no freio, né? Teve de pisar no freio. Por isso nós vimos o PIB desacelerar no terceiro trimestre. Pode botar na conta do Campos Neto do Banco Central, essa desaceleração no terceiro trimestre. Sei que é difícil falar, mas o Banco Central poderia ter começado a descer os juros mais cedo, pois a inflação está controlada, argumentou. A gente dizia a respeito disso, né, de que havia um limite de efeito prático da alta dos juros sobre a inflação. A gente falava que tínhamos um problema de pressão inflacionária no mundo inteiro, que não era uma exclusividade do Brasil, e que essa pressão se devia justamente à disrupção das cadeias de logística de produção mundial, por conta, sobretudo, do fechamento dos portos chineses. 7 dos 10 maiores portos do mundo estão na China, dentre eles o de Xangai, que é o maior porto de concentração e distribuição de cargas mundial. E isso impactou o mundo todo, fez o frete marítimo subir mais de 500%. E isso gerou pressão inflacionária no mundo todo. Isso não ia ser resolvido com alta de juros ou com manutenção de juros durante muito tempo. Então, nós demoramos sim, foi um erro sim do Campos Neto e de sua equipe. Excessivamente conservadores, excessivamente pessimistas, com a turma do Boletim Focus, que dizia que o Brasil ia crescer 0,8%. Moral da história, chegamos ao final de 2023, com a economia crescendo 3% ou mais, saberemos em breve. Até agora, novembro, já tinha, no acumulado de 12 meses, um crescimento de 2,9% do PIB, né? A inflação terminou o ano dentro da meta, né? Dentro da meta, e para esse ano, a turma, de novo, dos abutres pessimistas do Boletim Focus, falam em crescimento do PIB de 1,5%. O Campos Neto parece que já se desconectou dessa realidade patética da turma do Focus, e diz que 1,7 já é uma previsão pessimista. Ele disse isso no final do ano. Então, a gente trabalha realmente esse ano com 3% de novo de alta do PIB. Bancos americanos falam em 2,2, 2,3. O Ministério da Fazenda trabalha com 2,2 e eu trabalho com o cenário de 3%. Selic, no fim do ano, a turma do Focus trabalha com 9%. Eu vi agora, recentemente, esse fim de semana, um economista dizendo que não trabalha com menos de 9, 9,5% de Selic. Seria mais um erro crasso. Eu trabalho com 8% para a Selic, o que ainda nos tornará, provavelmente, o país, ou o primeiro ou o segundo maior, com o maior juro real do mundo, se a gente terminar com Selic de 8%. Então, 9% seria uma bestialidade sem tamanho. Não acredito que o Banco Central vai fazer isso, porque os empresários brasileiros precisariam aí atuar no sentido de convencer a turma do Banco Central a olhar o mundo real e não ficar sendo pautado pelos hards, né, que vivem na bolha da depressão, do pessimismo, né, que só faz prejudicar o Brasil, o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, que possui dívida, a população e as empresas. Então, é preciso dar um basta a esse excesso de conservadorismo, e o Banco Central precisa ampliar o seu leque de observação. Apenas se pautar com esses modelinhos econômicos, matemáticos e estatísticos desses pseudos especialistas de mercado já se mostrou por 4 anos seguidos falho. Não funciona, não está dando certo. Então, é preciso ampliar o leque, é preciso ampliar o horizonte, tirar aquele negócio que os cavalos usam, né, que é só para enxergar a frente. É preciso tirar aquilo, aquela viseira, para poder ter uma visão periférica. A turma do Boletim Focus não tem visão periférica. Então, o Banco Central precisa acordar para a vida, né, e enxergar isso de forma muito concreta. Então, eu acho que o principal é isso aí. Sobre essa entrevista do Rubens Manning, eu também traria alguns temas que ele colocou. Veja vocês, a questão da reforma tributária. Ele disse, olha, a aprovação da reforma tributária era necessária.
Nosso arcabouço fiscal era muito antigo, precisava ser reformado. A tributação no Brasil é excessivamente complexa. As empresas precisam de uma estrutura enorme para fazer toda a burocracia tributária. Então, a aprovação da reforma era essencial. Só que a carga tributária ainda é elevada por aqui. Então, o grande ganho, gente, é a simplificação tributária. Esse vai ser o grande ganho. Lembrando que a reforma que foi aprovada até aqui é a reforma sobre o consumo, que ainda precisa ser regulamentada. Temos que continuar acompanhando a regulamentação que deve acontecer agora no primeiro semestre. Falta a reforma sobre a renda, que deve ir também para a pauta do Congresso este ano. E falta também a reforma administrativa, que é compromisso do deputado federal Arthur Lira e do senador Rodrigo Pacheco, ambos presidentes da Câmara de Deputados e do Senado Federal. É outra reforma importante para que o Brasil se modernize e avance. Depois da reforma, disse o jornalista, existe a preocupação de que a carga possa aumentar. Olha, em um primeiro momento, temos que zerar o déficit público, não tem outra solução. Sem isso, os juros seguirão altos e vão tirar a competitividade da economia. Mas também deve ser feito um esforço para diminuir a carga tributária. No contexto do Brasil de hoje, não foi possível discutir a redução. A discussão girou em torno do arcabouço e da estrutura. Mas vale lembrar que a reforma não acabou, porque tem 70 e poucas implementações a serem feitas em 2024. Junto com isso, é preciso fazer um esforço para diminuir a arrecadação e aumentar a eficiência dos gastos públicos. Tem exemplo de caminhos para isso? Ele disse, vou dar dois. Um troço que me incomoda muito é a pirataria. Esse é um problema sério no Brasil, porque condena alguns setores que andam dentro da formalidade por gerar uma competição desigual. Isso precisaria acabar. Outro exemplo é a sonegação fiscal. Ele existe, é fato. Toda vez que alguém não está pagando, tem outro que está pagando mais. É preciso lutar contra isso. E nem vou falar da corrupção como exemplo, pois todo mundo sabe que isso é um câncer. A reforma tributária, ela foi importante. A complexidade do exercício fiscal no Brasil é uma coisa de maluco. A Résia, que é a nossa construtora nos Estados Unidos, tem 2 pessoas para cuidar da parte tributária. Aqui no Brasil, a MRV tem mais de 100. Então, por aí você tira o custo que está associado a acompanhar a questão tributária nacional. Nos Estados Unidos, 2 pessoas para tomar conta da parte tributária da empresa da MRV lá. Aqui, a MRV, 100 pessoas. Tem algo errado, não tem não? O que é que você acha? Então, é isso aí. E aí, ele destacou essa questão do Banco Central, importante ter um Banco Central independente, mas que, de fato, o Banco Central errou na dose e segurou demais a economia brasileira. Subiu juros muito rápidos, sei que é difícil falar, mas poderia ter começado a descer mais cedo, pois a inflação está controlada. Agora, pegue as previsões do Boletim Focus para inflação e juros no fim do ano. A previsão de inflação é de 3,9%, de juros 9%. Tem alguns analistas que falam até em Selic em 8,5%. Ainda assim, os juros reais vão estar em pelo menos 5% em 2024, o que ainda é muito alto. Se a inflação é 3,9%, então a Selic deveria ser na faixa de 6%, 6,5%. O juro alto afeta todo mundo. As famílias pagam mais caro para comprar geladeira, carro, casa, tudo. A renda familiar é corroída por esse juro real. Essa é a maior preocupação que eu tenho para 2024. As empresas estão penalizadas por esses juros altos, as dívidas ficam mais caras, os serviços de dívidas são mais caros, você acaba reduzindo a sua rentabilidade por conta desse juros sobre a dívida. As empresas pisam no freio, foi o que aconteceu no ano passado, mas esse ano a gente já vê uma retomada de investimentos. Por exemplo, se você for observar, a CCR já anunciou aí investimento nos próximos anos de 30 e poucos bilhões de reais. A CEMIG também já anunciou aí para os próximos anos 36 bilhões de reais de investimentos. Estamos vendo movimentações de fusões e aquisições. A Fiat comprou aqui no Brasil 70% do capital social da De Pascoal. Então, vai haver um movimento forte de fusões e aquisições no Brasil, que deve superar talvez aí 250 bilhões de reais em relação a 2023, mais 250 bilhões em relação ao que houve de negociações em 2023. Por tudo isso, fiquemos atentos e cobremos, né, uma responsabilidade do Banco Central de ter uma política inteligente, com relação a essa questão
dos juros, né? Uma outra coisa que eu queria destacar, eu acho que início de ano é importante a gente fazer um balanço, a gente tentou fazer esse balanço aqui já em alguns vídeos, e o que eu acho que é importante é que nós estamos olhando para 2023 e vendo que a indústria de entretenimento movimentou a economia, ajudou a movimentar a economia. Se a gente der um zoom, por exemplo, nos shows da Taylor Swift, eles ajudaram a impulsionar o setor de serviços no Brasil, que cresceu em novembro, né? Esse foi um estudo divulgado agora, recentemente. Após 3 meses com o setor de serviços no vermelho, ele voltou a demonstrar força em novembro de 2023, com uma expansão de 0,4%, obtida em relação a outubro. Foi impulsionada pelo aumento nas transações financeiras digitais, pelo bom desempenho das empresas de cartões de desconto, programas de fidelidade, e até mesmo pelos shows da cantora americana Taylor Swift no Brasil. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada no dia 16 agora de janeiro, pelo IBGE. O setor de serviços segue resiliente, em grande parte por conta do mercado de trabalho aquecido. Projetamos crescimento de 0,4% em dezembro e de 2% em 2023, disse o economista-chefe do C6 Bank, Felipe Salles. Na passagem de outubro para novembro, 3 das 5 atividades investigadas pelo IBGE registraram avanço. Outros serviços, 3,6%, serviços profissionais administrativos e complementares, 1%, serviços prestados às famílias, 2,2%. O maior impacto positivo para a média global foi da atividade de outros serviços, puxado pelos serviços financeiros auxiliares, especialmente pelas empresas de uso de dinheiro digital, como os de máquinas eletrônicas, de cartão de crédito e débito. A gente tem em uso muito maior de dinheiro, tem um uso muito maior de dinheiro digital do que dinheiro físico, e isso só aumenta cada vez mais, disse Rodrigo Lobo, gerente de pesquisa do IBGE. Em novembro foi a Black Friday, acrescentou o pesquisador, lembrando que o número de transações digitais pode ter aumentado por causa do período de promoções do varejo. A segunda maior contribuição foi a parte aí de serviços profissionais, administrativos e complementares, tendo como destaque empresas de atividade jurídica, de cartões de desconto e programas de fidelidade. Também a terceira influência foi os serviços prestados às famílias, por conta de alojamento, alimentação, avanço de outros serviços, como o caso aí de espetáculos teatrais, musicais e função aí, sobretudo, dos shows da turnê da cantora Taylor Swift. Para esse ano de 2024, vamos continuar tendo essa indústria de entretenimento muito forte. Vamos continuar tendo essa indústria de entretenimento muito forte. Vamos ter o Rock in Rio, um Rock in Rio especial, marcando aí 40 anos, né, se não me falha a memória, de eventos. Então, desde sua criação. Então, vamos ter, de fato, um ano rico em eventos, com muitos shows. Agora, recentemente, tivemos o show no Allianz Parque do João, cantor aí brasileiro, e capacidade plena do Allianz Parque lotado, né, para assistir o artista. Vamos ver isso se repetindo em todo o Brasil, né? Temos aí, além do Rock in Rio, temos agora, mês de fevereiro, né, temos essa temporada dos carnavais, enfim, não vão faltar motivos na indústria de entretenimento para contribuir com o crescimento e a retomada da economia. No Brasil e no mundo, não é um fenômeno nosso. Estádios lotados, teatros, locais de eventos repletos, shows esgotados, isso continuará sendo uma tendência no Brasil e no mundo. Fiquem atentos. Bom, muita gente me perguntando sobre a troca da presidência da Oi. Né? Muita gente me mandando mensagem perguntando sobre o assunto. Imagino que você já tenha tomado conhecimento, né? Não faltaram notícias. Em tempos de Big Brother, saiu essa. Rodrigo Abreu da Oi vai para o paredão. Em seu lugar, assume Afonso Bandeira. Rodrigo deixa o cargo de CEO da Oi. Será substituído por Matheus Afonso Bandeira, um dos membros independentes do Conselho de Administração da Oi. Então, está aqui o Rodrigão, depois
e os seus relevantes serviços prestados, né? Você não acha que os relevantes serviços prestados pelo Rodrigo continuar no conselho, vai continuar no conselho de administração. Os salários de conselheiros variam entre 50 e 100 mil, a depender da empresa. Então, ele vai continuar como conselheiro aí, garantindo um prolabore, e ainda tem uma remuneração pelos resultados. No caso da Oi, foram resultados excepcionais de 2020 para cá, né? Então, a gestão dele foi um absoluto sucesso. Ele decidiu que não queria continuar no cargo, segundo a notícia, não teve interesse em renovar o seu mandato por mais 2 anos, e aí ele vai ser substituído pelo Matheus Afonso Bandeira, um dos membros independentes do Conselho. Ele vai continuar no Conselho, o Rodrigo, continuando as negociações com os credores, essa questão aí da segunda recuperação judicial, e Afonso Bandeira ele vai ficar no comando da empresa até que seja concluído o processo de negociação com os credores. Então, será um presidente tampão, vamos dizer assim. A Oi está vivendo uma segunda recuperação judicial, inclusive é uma das patrocinadoras oficiais do Big Brother Brasil 24, né? Por isso, nada mais justo do que ter ido para o paredão. E muita gente, inclusive, né, no mercado, disse que até hoje não entendeu a razão dessa participação no BBB 24. Porque o custo de investimento é altíssimo, né? O patrocínio do BBB 24 poderá comprometer ainda mais a situação financeira da empresa, que atravessa um forte movimento de renegociação de suas dívidas com os credores, vendas de ativo na tentativa de estancar a sangria provocada pelo dólar e pelos juros altos, né? Mas até o momento a situação ainda é muito ruim. A empresa tem problema de caixa, viu? Tem problema para honrar os seus compromissos nos próximos meses. Em dezembro do ano passado, a operadora informava ao mercado que iria adiar a Assembleia de Credores, que deve votar o novo plano de recuperação judicial para fevereiro deste ano. A juíza tinha dado também uma prorrogação para essa negociação ser concluída até o final do mês de fevereiro de 24. A Assembleia estava prevista para acontecer em dezembro, mas a operadora justificou que precisava de mais prazo. Então está aí a notícia. Segundo o Rodrigo, segundo a Oi, foram desenvolvidos aí termos de um plano estratégico de transformação que aponta uma nova missão, visão, e nos devolve a ambição de conquistar a liderança de mercado nas áreas em que atuamos. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Aí a empresa, ao longo desses anos, vendeu aí muitos negócios, esperava-se que a dívida dela, fim da recuperação judicial, a primeira, estivesse na ordem de 14 bi, e encontra-se agora em 24 bi, a última atualização que eu tenho, certo? E agora a empresa diz que precisa vender a sua participação na Vital, fica apenas com 5%, e vender a Oi Fibra, ficará apenas com a Oi Soluções, né? Então, me diga o que você acha dos relevantes serviços prestados por esse grande gestor, esse grande presidente chamado Rodrigo Modesto Abreu. Me diga o que é que você acha dele enquanto presidente. Agradou? Entregou o que disse que ia entregar? Me diga aí. Você acha que ele cumpriu o planejamento estratégico? Entregou o que ele se comprometeu a entregar? Ele foi sincero em cada apresentação de resultado trimestral? Ele foi sincero ao final de 2022, quando disse que não tinha mais por que a empresa estar em recuperação judicial, que só dependia da justiça para sair da RJ? Ele foi sincero quando não falou que precisaria entrar numa segunda RJ? Ele foi sincero quando disse que a empresa tinha saúde financeira para 3 anos, honrar seus compromissos? Os PowerPoints lindos e maravilhosos que diziam que a empresa
teria 8 milhões de clientes conectados até 2025, que a Vital teria 32 milhões de clientes, casas passadas, em 2025, que estaria disputando com a Vivo a liderança do mercado. Tudo isso faz sentido para você? Tudo isso foi de fato entregue? Ou o PowerPoint foi se perdendo, aquele PowerPoint colorido foi descolorindo ao longo de cada trimestre, e aí, em 2023, foi terra arrasada? O que é que você acha? Diz aí a sua opinião. É importante saber a opinião do acionista minoritário, né? Do acionista minoritário. Que no Brasil, infelizmente, não tem voz, mas a Bolsa precisa ser melhorada, a Bolsa precisa ser melhor estruturada, e acreditamos, sim, que é um processo, mas nós temos que acreditar que é possível chegar lá, né? Por falar em processo, eu quero destacar que o Banco Central brasileiro está querendo mais autonomia. Isso é muito bom. E o Senado parece que está disposto a dar. Isso é ótimo, né? Então, o BC quer mais autonomia e o Congresso é que decide se vai acontecer isso ou não. O avanço no Congresso de uma proposta de emenda à Constituição visa ampliar a autonomia do Banco Central. Isso ocorre um ano depois daquela crise institucional entre o presidente Lula, que vivia criticando o presidente Roberto Campos Neto, né, que havia sido indicado pelo seu antecessor, o presidente Bolsonaro. A proposta que está no Senado é do senador Vanderlan Cardoso e não conta com apoio oficial do Banco Central. A autoridade monetária sequer comenta o assunto. Mas o que se diz é que a cúpula da autoridade monetária, sim, tem interesse nessa temática. Vale lembrar que, em fevereiro do ano passado, Lula disse que poderia rever a autonomia do Banco Central. Tem a menor chance, porque esse assunto é um assunto do Congresso Nacional. Zero de influência do presidente Lula sobre essa temática. E dizem aqui na matéria que essa medida que aumenta a autonomia operacional do Banco Central, essa PEC, ela tem uma boa chance de ser votada e aprovada. Aí o Banco Central estaria seguindo um modelo que já é adotado por outros países, como Canadá, Estados Unidos, Suécia, Noruega, Austrália, Nova Zelândia e o Banco Central Europeu. Então, nós estaríamos nos equivalendo, né, a bancos centrais equiparando a bancos centrais de economias desenvolvidas. Na prática, com a mudança da proposta, o BC deixa de receber recursos do Tesouro para pagar as suas contas, estrutura física, sistema de segurança, etc., e passa a poder gerir os seus próprios recursos. O BC teria, então, mais liberdade para tomar decisões de investimentos, inclusive contratação de servidores por meio de concursos, não ficaria submetido a atraso de repasse do Tesouro, mas vai continuar seguindo todas as regras da administração pública e enviando o excedente de suas receitas, o que não é usado para cobrir os gastos para os cofres do governo. Isso deve minimizar o problema da falta de reposição de mão de obra. O Banco Central vive uma crise de servidores, hoje tem 3 mil funcionários, já teve 5 mil no passado. Apesar de mais liberdade, as contas precisam ser aprovadas pelo Congresso, passar pelas auditorias do TCU e da CGU, TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e a CGU, Controladoria Geral da União, além de ter uma auditoria externa independente, certo? Então, esse projeto está tramitando no Senado e a expectativa é de que isso possa ser aprovado. Se for aprovado, já se diz que o senador Vanderlan, ele disse que já conseguiu a assinatura de 41 senadores. Isso é excelente. Ele já tem a assinatura de 41 senadores. E a proposta não deve sofrer muitas resistências. Então, tomara que seja aprovado, tomara que isso passe. Isso vai fazer bem ao Brasil.
e isso vai ser mais um assunto que vai ajudar o Brasil a reconquistar o seu grau de investimento, que eu acredito que vai acontecer em 2025 e 2026. Em 2025 e 2026, acredito que o Brasil reconquistará o grau de investimento. Esse fortalecimento do Banco Central será mais um importante passo nessa direção. É o que eu imagino que vai acontecer. Bom, finalizando, quem é Matheus Bandeira, nomeado como novo presidente da Oi? Vamos finalizar o vídeo com essa resposta. Quem é Matheus Bandeira, nomeado presidente da Oi? Bom, antes disso, quero reforçar aqui, seja assinante da Seleção de Empresas, conheça o nosso estudo mensal, faça a nossa assinatura anual e receba mensalmente um estudo com cenários macroeconômicos da Europa, da China, dos Estados Unidos, do Brasil. Vamos falar sobre estratégias, as empresas que eu tenho investido e que eu estou estudando. Eu compartilho isso com vocês e filtramos muitas informações do mercado para que você possa ter mais discernimento, fique longe do barulho para tomar decisões mais positivas e que tenha melhores resultados nas suas estratégias de investimento. Venha conhecer também e participar do nosso programa de mentoria. Nós vamos ficar 12 meses, pelo menos, juntos, e você vai pagar um valor mensal para ter uma reunião toda semana comigo, 35, 40 minutos. Vamos falar sobre estratégias, vamos falar sobre seus ativos, sobre o seu portfólio, vamos discutir o seu momento, as coisas que você acredita e vamos trabalhar com estratégias, com balanceamento de ativos, com a identificação de oportunidades, com a identificação de fatores de risco, e assim tenho certeza que você poderá performar melhor ao longo desse ano, como já acontece com as pessoas que fazem mentoria comigo desde 2020. Vamos lá. Quem é Matheus Bandeira, novo CEO? Aqui está a foto dele, do Matheus Bandeira. Matheus Afonso Bandeira foi nomeado como CEO, a empresa segue em recuperação judicial e ele foi nomeado para participar, ele já era membro do Conselho de Administração, foi nomeado como membro independente do Conselho, ele vem exercendo essa função de conselheiro em outras empresas de grande porte, e incluindo aí a Vital, que é a empresa hoje de rede de fibra da Oi com o BTG. Ele também é conselheiro de outros setores de empresas, como a Fibra Energia, a Intelbras, a Marco Polo, o Hospital Moinhos do Ventos, além de ser Advisory Leader da Cybersecurity, da Netscope. Agora, na esfera corporativa, ele foi presidente e CEO durante o período de 2011 a 2027 da consultoria Falcone, que é uma grande consultoria de gestão empresarial corporativa, né? Então, de 2011 a 2027, ele foi CEO. Foi também presidente do Banco Rio Sul entre 2010 e 2011. No final dos anos 90, início dos anos 2000, ele teve passagem pela Companhia Estadual de Energia Elétrica, inclusive com a responsabilidade sobre projetos de telecom e de TI. Ele teve, inclusive, uma trajetória política como candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2018, filiado ao Partido Novo. Na ocasião, ficou em quinto lugar, com 3,36% dos votos. Também exerceu cargos de secretário estadual de Planejamento e Gestão no Rio Grande do Sul e gestão da Fazenda Estadual Gaúcha durante o mandato da governadora tucana Ieda Cruzius, de 2007 a 2010. O novo CEO da Oi atuou também como coordenador-geral de Secretaria da Política Econômica do Ministério da Fazenda, de 2004 a 2006, durante a primeira gestão do presidente Lula. Na época, era chefiada por Antônio Palocci. Bandeira exerceu brevemente o posto de consultor técnico do Senado Federal, deixando a casa em 2007. O senhor Rodrigo Abreu afirmou que a escolha de Bandeira se deu pelo fato do executivo conhecer bem os assuntos que estão tramitando na empresa, e por já estar formando o conselho, ele tem uma experiência executiva muito grande e seguirá até a conclusão da negociação com os credores na presidência. Então, está aí informações sobre o novo presidente da Oi. O que você acha disso tudo? O que você acha dessa transição de presidência? O que você acha da gestão do Rodrigo Abreu, dos resultados que ele entregou? O que você acha do momento que a empresa está vivendo, né?
E o que esperar? O que você espera de agora em diante? Deixe seus comentários. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.